Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar um relato e espero que gostem. Se forem inscritos no canal e gostam do nosso conteúdo, deixem seu like e um comentário. E se não forem inscritos, por favor, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, comentem. Conto com vocês e desde já agradeço. Aquela idosa simpática que me dava bom dia toda tarde quando eu ia para a escola, já estava morta há mais de 50 anos. Aquele senhor da padaria, que sorria para mim toda vez que ia com minha mãe comprar pão, estava morto há mais de 20. Aquele simpático rapaz da banca de jornal também. Aquela vizinha, a moça da igreja, todos estavam mortos. Eu tinha 5 anos quando interagia com eles. Para mim, eram pessoas normais. Mas conforme fui crescendo, fui percebendo que tinha um dom. Eu conseguia ver, ouvir e falar com pessoas que não estavam mais entre nós. Assim, fui ficando conhecida, primeiro na minha rua, depois no meu bairro. Um dia, foi até a minha casa um casal querendo saber de seu filho. Ele estava desaparecido há alguns meses, 8 para ser exata. O casal estava desesperado, pois o filho, um adolescente de 16 anos, sumiu sem nenhuma explicação. E eles queriam saber de mim se o filho estava vivo. Eu estou mandando esse relato pois esse caso me marcou muito. Tentei fazer contato com o menino, então tive certeza que ele estava vivo, pois eu só conseguia contato com mortos. Então, à noite, eu tive um sonho. Na verdade, não foi bem um sonho, e sim uma visão. Eu vi o menino. Ele estava andando em uma rua estranha, escura, vazia e suja. Ele estava confuso e tentava pedir ajuda, mas as pessoas corriam dele como se ele fosse um monstro. Ele continuava andando. Então aparecia um homem muito estranho, alto e magro. Aquele homem tinha os olhos completamente negros. Ele puxou o rapaz pelo braço no momento exato que tocava uma buzina muito alta. Então o homem fez sinal para que ele não falasse e o levou para uma casa velha e suja. A visão foi até aí. Acho que esse menino está em alguma outra dimensão, pois morto ele não está. Estava no bar tomando minha cerveja quando encontrei Marcos, um antigo amigo da faculdade. Fiquei muito feliz, pois não o via há muito tempo. Ele também ficou muito feliz em me ver. Conversamos muito. Então, antes de ir, ele disse para eu procurar a esposa dele e dizer que a pasta que ela procura está no armário do antigo quarto dele, na casa da mãe. Perguntei por que ele não falava. Ele apenas sorriu, se despediu e se foi. Como ele não disse o nome da esposa e nem o endereço dele, fui até a casa da mãe e descobri pelo vizinho que a mãe estava morta há muito tempo. O vizinho me deu o endereço dele, e qual não foi minha surpresa quando soube que meu amigo também já estava morto há mais de 3 anos e que sua esposa estava desesperada atrás de uns documentos importantes para receber o seguro, pois a causa da morte foi acidente. A esposa nunca pensou em procurar lá, pois o apartamento estava vazio há anos.
Começou no dia 3 de janeiro. Eu estava dormindo e do nada alguém chama pelo meu nome. Acordei e não tinha ninguém. Na outra noite a mesma coisa, e na outra, e na outra. Até que ontem acordo com alguém me cutucando e chamando meu nome. Acordo assustado, pois moro sozinho. Fico aliviado, pois vejo Cláudia, minha namorada, e ela me diz que está me chamando há um tempão. Você não ouviu? Já ia responder quando me lembro que minha namorada está morta há 3 anos. A casa da minha avó sempre foi um mistério para mim. Quando eu era criança, não conseguia entender por que ela morava com o meu avô, se não trocavam uma palavra um com o outro. Eu gostava do vô. Ele brincava comigo o tempo todo. Quando minha avó faleceu, eu estava com 9 anos. Então, nunca mais vi o meu avô. Somente quando fiquei adulta, descobri que aquele senhor não era o meu avô. Nunca soube quem ele era. Minha mãe acha que tem um dom, mas eu não acho. Nunca vi nada, a não ser esse senhor que passei toda a infância achando ser o meu avô. O ano era 1978. Eu estava com 15 anos. Voltava da escola com um amigo quando vimos vindo na nossa direção uma moça com uma criança no colo. Ela passou por nós e percebemos que ela estava chorando. Meu amigo então perguntou se ela estava bem. Ela disse baixinho: "Corram, corram. Se eles te pegarem, vocês nunca mais sairão daqui." Meu amigo disse: "Daqui? Quem vai nos pegar?" E ela: "Eles." Apontou para frente e vimos alguns homens vindo na nossa direção. Todos tinham olhos negros, estavam com roupas velhas e sujas. Então eu disse: "Corre!" Mas para o meu amigo era tarde demais. Eles o pegaram e eu nunca mais o vi. Um dia, ouvi a mãe dele dizendo que era como se ele tivesse ido para outro mundo, pois ninguém sumia assim, sem deixar rastros. Ela não tinha ideia do quanto estava certa, mas isso só eu sabia. Sempre durmo no mesmo horário, às 22 horas. Acordo muito cedo para trabalhar e não conseguia entender porque sempre acordava cansada. Um dia levantei para ir ao banheiro e vi uma luz azul muito forte saindo do meu quarto e indo em direção à janela. Achei que fosse sonho, pois ainda estava meio dormindo, mas isso se repetiu por algumas noites. Então resolvi colocar uma câmera no meu quarto. O que vi foi muito estranho. Eu dormindo e do nada aquela luz azul me envolvia. Então eu sumia da minha cama e depois reaparecia. Mostrei para alguns amigos e eles, assim como eu, acham que estou sendo abduzida. Fico me perguntando: por que eu? O que eles querem de mim? Sinto muito medo e não sei o que fazer. Olá, canal Apesar da Noite. Me chamo Manuela e vou contar o que aconteceu comigo quando voltava de Minas, da casa dos meus pais. Isso aconteceu não faz muito tempo. Na verdade, foi agora, no carnaval. Eu, meu marido e meus 3 filhos passamos o carnaval em Minas, no sítio dos meus pais.
Na volta, lá pelas 1 da manhã, quando estávamos passando por uma estrada bem deserta, do nada surge uma menina e se coloca na frente do carro. Sorte que meu marido estava bem devagar e deu tempo de frear. A menina parecia desesperada e estava coberta de sangue. Quando o carro parou, ela veio correndo gritando: "Pelo amor de Deus, ajuda a gente! Sofremos um acidente. Minha mãe e meu pai estão lá embaixo." Eu e meu marido descemos do carro e enquanto eu tentava acalmar a menina, que devia ter uns 13 anos, meu marido ligava para a polícia. O carro acidentado estava caído muito longe da estrada. Com certeza, se a menina não tivesse conseguido ajuda, seria muito difícil alguém ver aquele carro ali. A menina disse que um caminhão os tirou da estrada e que seu pai, sua mãe e seu irmão, de apenas 5 anos, estavam lá embaixo. A polícia chegou e logo em seguida a ambulância. O tempo todo a menina chorava e rezava. Eu estava com muita pena dela. Quando a ambulância chegou, eles logo foram para o local onde o carro estava. Quando um dos médicos passou por mim, perguntei se ele não daria atenção à menina, mas ele apenas me olhou e foi rápido descendo para onde o carro estava. Normal, afinal a menina, mesmo toda suja de sangue, estava bem. Meu marido desceu até lá para ajudar também. Eu fiquei com a menina, falando para ela não ter medo, que tudo ficaria bem. Alguns minutos depois, meu marido sobe com um olhar muito assustado. Olha para a menina e faz o sinal da cruz. Depois me puxa para perto dele e fala baixinho: "Amor, essa menina está lá embaixo, morta. Todos estão mortos." Olhei para ele incrédula. "Tá maluco? Como assim ela está morta?" Nisso, ouvimos um grito. Era a menina que gritava: "Não! Não!" Eu e meu marido nos viramos e vimos cerca de 8 pessoas, todas vestidas de branco. Uma senhora do grupo acalmava a menina, que chorava ainda mais alto, enquanto repetia: "Não, não!" O resto do grupo se encaminhou até o local do acidente e alguns segundos depois voltaram e estavam acompanhados pelo pai, pela mãe da menina, que segurava no colo o filho pequeno. Ambos também choravam muito e a todo momento repetiam: "Não, não." Eles estavam inconformados. Naquele momento, nem eu e nem meu marido conseguíamos nos mexer ou falar qualquer coisa. Apenas olhávamos. Era uma sensação estranha. Parecia que tudo ao nosso redor estava em uma rotação acelerada e nós agíamos como se estivéssemos em câmera lenta. Aquele grupo de pessoas de branco acolheu a família com carinho. Então, eles fizeram um círculo em volta deles e assustadoramente sumiram, bem assim, na nossa frente. Então, do nada, as coisas foram voltando ao normal. Não sei por que eu e meu marido tivemos essa experiência. Parece que somente eu e ele vimos aquela pobre menina. Nossos filhos estavam dormindo quando paramos o carro e assim permaneceram. O famoso sono espiritual. Toda noite, antes de dormir, peço que Deus esteja com aquela família e que eles tenham encontrado a paz.
Eu e meu namorado voltávamos de uma festa. Era bem tarde, e quando passamos por uma estradinha no meio do nada, escura e deserta, vimos um carro parado e um homem que andava de um lado para o outro. Ele olhava algo que estava dentro da mala do carro e colocava as mãos na cabeça, desesperado. Passamos por ele devagar e meu namorado não parou. Prosseguimos em silêncio até que falei: acho que deveríamos ter ajudado, né? Prontamente meu namorado disse: exatamente, também pensei isso. Ele falou, já dando a volta no carro para voltarmos. Acho que ele só estava esperando o meu consentimento. Paramos o carro e meu namorado pediu para eu ficar ali, enquanto ele ia perguntar ao homem se estava precisando de ajuda. Eu desci do carro e fiquei encostada nele, vendo o meu namorado ir até o homem. Ele chegou perto do homem e os dois ficaram conversando um pouco. Percebi que o homem estava desesperado, pois chorava e colocava as mãos na cabeça. A um certo momento, o homem olhou de novo para dentro do porta-malas e meu namorado olhou também. Então, do nada, ele veio correndo, gritando para eu entrar no carro. Eu, assustada, entrei imediatamente. Ele também entrou, deu partida e arrancou em uma velocidade fora do normal. Nenhum dos dois falou nada. Meu namorado estava tão assustado que preferi ficar quieta até chegarmos na casa dele. Descemos do carro, entramos. Ele foi tomar banho e eu fui preparar um chá para ele. Quando ele saiu do banheiro, já mais calmo, virou para mim e disse: ele estava lá dentro. Eu vi. Aquele homem que estava chorando na estrada estava morto, dentro do porta-malas. Ele estava com marcas de balas por todo o corpo. Meu relato aconteceu há mais de 30 anos. É curto e muito triste. Em 1993, eu vinha com minha filha, que tinha 8 anos, da casa da minha mãe. Ela estava sentada no banco da frente e eu dirigia. Chovia bastante. Eu estava bem devagar. Estava tudo indo bem, até que do nada sinto algo batendo violentamente no meu carro, fazendo eu me desviar da estrada e cair de uma altura bem alta. Com o impacto, desmaiei. Acordei com minha filha me chamando, dizendo que eu deveria sair logo do carro, pois ele ia explodir. Olhei para ela e agradeci a Deus, pois ela não tinha um arranhão sequer. E isso tinha sido um milagre, pois o acidente foi bem feio. Eu, ao contrário, estava muito machucada, mas com a ajuda da minha filha, consegui sair do carro a tempo antes que ele pegasse fogo. Como disse, caí de uma altura relevante. Tínhamos que subir para conseguir alcançar a estrada. Eu estava sentindo muita dor, mas incrivelmente minha filha adquiriu uma força sobre-humana e praticamente me levava no colo. E assim conseguimos chegar até a estrada. Minha filha a todo momento falava: calma, mãe, eu estou aqui com você, sempre estarei. E eu só agradeci a Deus por ela não ter se machucado. Fiquei deitada na beira da estrada enquanto minha filha fazia sinal para os carros, até que um carro parou. Era um casal. Sorri para minha filha, aliviada, e não lembro de mais nada. Acordei no hospital
e soube que já estava lá há 2 semanas e que os médicos tinham me colocado em uma espécie de coma. Quando acordei, meu marido e minha mãe estavam do meu lado e a primeira coisa que perguntei foi da minha filha. Minha mãe me acalmou, disse que ela estava bem e na sua casa, que ela não poderia ir ao hospital, pois era criança, mas para eu não me preocupar e tratar de sair logo dali. Fiquei mais 3 semanas internada. Todos os dias perguntava da minha filha e sempre me davam a mesma resposta, que ela estava bem. Saí do hospital e meu marido me levou para a casa da minha mãe, pois necessitava ainda de cuidados. Foi só então que soube que minha menina não tinha resistido ao acidente. No começo não entendi, pois ela estava bem, e graças a ela pude sair do carro antes que ele explodisse. Graças a ela que me fez sinal para o carro parar. Graças a ela eu estava viva. Mas naquele momento desejei não estar. Meu marido e minha mãe disseram que isso era impossível, pois minha filha foi encontrada carbonizada dentro do carro.